Olá, eu sou o arquiteto e urbanista Carlos Sarto, professor e pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, PPGTU, docente titular do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vice-líder do grupo de pesquisa PPEUR, ou seja, Projeto e Planejamento de Espaços Urbanos e Regionais do CNPq. A minha apresentação, que procurarei dividir com vocês, é em razão de ser uma experiência de realização de uma disciplina ofertada pela PUC e pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, cujas características considero ser interessantes e que merecem ser compartilhadas. A apresentação, ela obedecerá a essa estrutura básica. Inicio com uma pequena introdução, após o objetivo dessa reflexão, a problemática que subsidiou essa apresentação, a estrutura metodológica utilizada tanto para a disciplina quanto para a apresentação, os principais resultados auferidos e, finalmente, algumas considerações finais que considero importantes. O relato ele é reflexivo, é de uma experiência docente e tem como subsídios a participação, além da minha, da professora Letícia e do professor Marlos também. O objetivo central dessa apresentação, ela pretende sistematizar reflexões acerca de uma experiência da disciplina acadêmica diferenciada em termos didáticos pedagógicos, razão pela qual aqui eu divido essa reflexão com vocês. A problemática central inicia com o Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, PPGTU, que foi reconhecido pela CAPES em 2002. O PPGTU, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, é um programa que atualmente ele oferece o nível de mestrado e doutorado. Ele tem uma característica de ter uma forte interdisciplinaridade, interagindo tanto o ensino quanto a pesquisa, apesar de ser um mestrado e doutorado acadêmico. Ele valoriza o intercâmbio interinstitucional entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada. Também desenvolve importantes cooperações internacionais com dezenas de universidades de países da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. O seu mestrado e doutorado são no nível acadêmico e tem a chancela acadêmica da PUC. Esse programa de pós-graduação, ele, evidentemente, para poder ser ofertado, ele precisa ser avaliado pela CAPES com, no mínimo, nível 3, que é a avaliação inicial de todos os programas de pós-graduação em nível stricto sensu. Se para aqueles que não têm essa avaliação muito clara, o nível 2 não permite que seja ofertado um programa de pós-graduação stricto sensu, somente a partir do 3. E aí, o nível máximo que essa avaliação pode ter é o nível 7. Então, o PPGTU iniciou com o nível 3, já na primeira avaliação trienal, nessa época essas avaliações eram trienais, ele foi ao nível 4,
quando se permite a oferta de um programa, de um curso de doutoramento, que é o que o PPGTU fez, e esse projeto ele foi aprovado e em 2008, que já é o trimestre seguinte, já com essa aprovação, mas ainda não iniciado o doutoramento, que se inicia em 2009. Nesse momento, o PPGTU já tinha indicadores de nível 5, porém, pelo fato do doutoramento ainda não ter iniciado e sermos, na época, um programa muito jovem, a CAPES achou por bem ainda manter como nível 4. Esse nível foi melhorado aí na trienal seguinte para nível 5, que é considerado um nível de excelência nacional. Já no quadriênio seguinte, 2016, a partir daqui, essas avaliações são quadrienais, nós mantivemos o nível 5 novamente, apesar de termos indicadores de nível 6, mas nós mantivemos como nível 5. Esse nível 6 veio na avaliação de 2001, quando efetivamente nós tivemos a avaliação 6, que representa, além de termos nível de excelência nacional, já termos também uma importante inserção internacional, pois para se manter nesse nível, essa interação ela é fundamental. E o quadriênio seguinte, que se encerrou agora esse ano, cuja avaliação está em curso, está em seu final, terá o seu resultado divulgado muito provavelmente em janeiro próximo, e os nossos indicadores já nos dariam a condição de sermos nível 7, ou seja, estarmos no topo do ranking, que efetivamente não é simplesmente um ranking, mas é uma avaliação do nível de excelência dos programas de pós-graduação. Esse nível 6, quando nós viemos para o nível 6, nós viemos junto com outros 3 programas. Em termos de Brasil, de mais de 50 programas na área de planejamento urbano e regional e demografia, nós tínhamos um programa nível 7 que não era de planejamento urbano e regional, mas era de demografia, e compartilhávamos o nível 6 com mais 3 programas. Os demais programas atualmente se encontram em níveis inferiores ao 6, do 3, do 4 e do 5. Se formos, esperamos, mas é um salto bastante difícil galgarmos ao nível 7, nós não teremos nenhum programa em nível nacional que esteja acima do nosso. Esse resultado, como eu falei, só saberemos em janeiro. O PPGTU, quais são os principais resultados, aqueles que efetivamente demonstram a qualidade do programa? São com os egressos de mestrado nesses pouco mais de 20 anos, nós já titulamos 345 estudantes, ou seja, já formamos 345 mestres em gestão urbana. O doutorado que iniciou depois, e é evidentemente um programa que tem uma duração maior do que o mestrado é de 2 anos, o doutorado é de 4 anos, nós já titulamos mais de 100 doutores. Agora, eu entro efetivamente
na problemática da disciplina, que é o objeto principal desta apresentação. O seu objetivo é, portanto, primeiro objetivo, debater e aprimorar as teses que estão em construção. Vocês verão de que maneira que temos fases anteriores e posteriores à pré-qualificação, que é a primeira avaliação das teses. Um segundo objetivo é aprofundar as temáticas que os estudantes, que os doutorandos estão desenvolvendo. Num primeiro momento sobre o seu projeto e num segundo momento sobre a tese em construção. E esse aprofundamento, quem faz e quem contribui efetivamente são pesquisadores externos ao programa, tanto em termos nacionais quanto internacionais, fundamentalmente latino-americanos. O terceiro objetivo é discutir procedimentos teórico-metodológicos. No momento que se discute esses procedimentos, há um ganho em escala dos doutorandos. E, finalmente, formar um banco de informações visando subsidiar trabalhos futuros. O contexto em que se dá essa disciplina é o seguinte: existe o programa, ele já há alguns anos, ele organiza anualmente a Escola Doctoral Latino-Americana de Estudos Urbanos. Esse nome em espanhol, evidentemente, é assim em razão dos nossos parceiros latino-americanos. Dentro dessa escola doctoral, que é, apesar de ter vínculos com a disciplina de colóquios, ela é uma iniciativa do próprio programa em que os próprios mestrandos também podem participar. Ele é formado por minicursos, com a presença de professores de universidades latino-americanas, com temáticas relacionadas a cada uma das linhas de pesquisa do PPGTU. Então, são 3 momentos, o PPGTU tem 3 linhas de pesquisa, cada momento que normalmente acontece no segundo semestre, ele ocorre em um mês, por exemplo, um em agosto, outro em setembro, outro em outubro, e cada um desses vinculados a uma das linhas de pesquisa. E, ao mesmo tempo, também nós temos o encontro geral de doutorandos, ou seja, nós temos uma escola doctoral com essas características, nós temos um encontro dos doutorandos para o desenvolvimento dessa disciplina. Quem participa? Agora nós temos 2 grupos. São os doutorandos ingressantes há 2 anos, ou seja, eles já estão no seu 2º ano e fazem parte de um grupo de pesquisas que já foram pré-qualificadas e com bancas de pré-qualificação conforme o regimento do programa. E um segundo grupo que são ingressantes há 1 ano, que é o grupo de projetos de pesquisa que ainda não foram pré-qualificadas, ou seja, são intenções de pesquisa, evidentemente já desenvolvidas, e que, portanto, nós temos esses 2 grupos que participam da disciplina. Eu lembro, evidentemente, que a disciplina é a única disciplina que ela não é anual, ela é bianual. Cada grupo, cada doutorando, ele participa de colóquios durante 2 anos. As principais atividades, então, que se desenvolvem. Há uma vinculação estreita com a escola doutoral, há uma apresentação e avaliação dos projetos de tese, ou seja,
daquele grupo de ingressantes do primeiro ano e da minuta de tese, que já é o grupo de ingressantes há 2 anos. Depois, existe o acompanhamento das demais apresentações e avaliações, ou seja, como a reunião de todos os doutorandos, eles participam das discussões e assistem às avaliações e às apresentações de todos. Nesse momento, há uma interação bastante rica entre os avaliadores, entre os doutorandos que estão fazendo as apresentações e aqueles que estão assistindo, que por vezes acabam se beneficiando, incrementando proposições para suas teses. A modulação dessas atividades, como eu adiantei há pouco, ela se faz em 3 momentos. Um momento de uma das linhas de pesquisa, então nós temos essas 3 linhas de pesquisa, uma de gestão e tecnologias ambientais, então é um evento. O outro é de planejamento e projeto urbano e regional, é outro evento, e o terceiro evento é sobre políticas públicas. Todos os doutorandos participam desses 3 eventos, porém, em cada um deles, apenas os doutorandos vinculados a essa linha de pesquisa que fazem suas apresentações e são avaliados. Então, aqui são avaliados os doutorandos vinculados à linha de pesquisa de gestão de tecnologias, aqui de planejamento e projeto e aqui de políticas públicas. Os produtos que são apresentados para os ingressantes de primeiro ano são resumos dos projetos de tese. Há um esforço bastante grande e, com isso tem uma intenção didática de não ter um tempo livre para cada um dos doutorandos. Eles têm a obrigação de resumir seus projetos de tese em 5 minutos. Eles entregam um resumo de 2 laudas, mais ou menos, e precisam fazer a apresentação oral desse resumo em 5 minutos. Os ingressantes mais avançados, que estão no segundo ano da disciplina, eles já apresentam os resumos de suas teses, do nível de desenvolvimento de suas teses, que já estão pré-qualificadas. Esses ingressantes também entregam o documento escrito e fazem uma apresentação oral de 10 minutos cada um. O formato de participação, para que vocês consigam entender, é o seguinte: os ingressantes do primeiro ano, então, no primeiro ano que eles cursam a disciplina, eles entram como um grupo de não pré-qualificados. Lembrem que aí eles defendem o seu projeto de pesquisa. No segundo ano da disciplina, eles entram já como pré-qualificados e aí eles apresentam o seu resumo já da tese em desenvolvimento. Os ingressantes de segundo ano, eles entram, por exemplo, entraram nesse ano aqui, então essa versão da disciplina tem um grupo dos ingressantes de primeiro ano, que são esses pré-qualificados, e de segundo ano, os não pré-qualificados. Ou seja, há uma interação bastante grande entre os mais e os menos qualificados. E aí,
esse grupo ele segue mais um ano e esse grupo ele termina a sua participação na disciplina nesse segundo ano. As orientações e as avaliações dos ingressantes do primeiro ano são feitas por 3 avaliadores. Uma questão bastante inovadora, são convidados profissionais atuantes na área temática que não têm vínculo com a universidade, ou seja, eles têm uma preocupação do mercado profissional. Eles são convidados pelos próprios doutorandos e, claro, precisam ter vínculos com a área temática daqueles projetos de tese. Então, eles são os primeiros a se manifestarem. Depois, tem a manifestação de um professor internacional, que é de uma das universidades parceiras latino-americanas, que é convidado para a escola doutoral. E, ao mesmo tempo que ele desenvolve aquele mini curso que eu já comentei, enfim, e faz toda aquela atividade vinculada à escola diretamente, também faz a avaliação e orienta esses projetos de tese. E tem um professor nacional que é convidado da linha de pesquisa daquele evento, de cada um daqueles 3 eventos, e ultimamente tem se privilegiado ser um egresso do PPGTU. Evidentemente que é um egresso que tem vínculo com alguma universidade. As orientações e avaliações dos ingressantes do segundo ano, eles são feitos sobre o resumo dos projetos de tese, não tem mais a participação do profissional de mercado, por uma razão que é fundamentalmente da dificuldade deles conseguirem avaliar as teses nesse nível de desenvolvimento. Então, a avaliação e a orientação do professor internacional e do professor nacional, que são os mesmos daquele grupo de ingressantes do ano 1. A origem do PGTU, como que se... qual é a origem? Simplesmente se fez um projeto, se aprovou, se houve a recomendação da CAPES e se desenvolveu? Não. Tem uma origem interessante e fundamental para essa experiência. Em 1989, foi realizado um convênio entre uma universidade francesa, que é UTC, Université de Technologie de Compiègne, é uma das importantes universidades tecnológicas da França, a PUC do Paraná e a Federação de Indústrias do Estado do Paraná, por intermédio da sua vertente de treinamento. Esse convênio permitiu que se criasse o curso de especialização em gestão técnica do meio urbano. A primeira turma foi uma turma ofertada em 1990. Era um curso lato sensu, que tinha como uma grande força a união entre a academia, o poder público e a iniciativa privada. Pois eu lembro vocês que era um curso de pós-graduação no nível lato sensu. Então, tinha um viés muito mais profissional e técnico. E essa experiência tinha uma linha didático-pedagógica em que se
unia a questão teórica, que muitas vezes há uma certa deficiência na formação dos nossos profissionais, e uma linha pragmática e prática muito forte, cuja interseção era o próprio programa GTU. Esse programa ele funcionou com alguns modelos que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. O último modelo e o modelo que perdurou durante mais tempo, ele acontecia uma primeira etapa com disciplinas teórico-práticas. Após se encerrava esse período de aulas presenciais e se iniciava um projeto de imersão em uma problemática urbana, normalmente vinculado a um município de médio, pequeno porte, às vezes um problema num município de grande porte, mas era um problema muito específico. E nesse projeto se iniciava com uma imersão, ou seja, os estudantes ficavam no mínimo uma semana nesse município, alojados e convivendo com a equipe técnica daquele município para fazer o levantamento, fazer um diagnóstico das principais problemáticas do município. Isso acontecia no quinto mês. Depois retomavam as disciplinas, e esse projeto aplicado que iniciou no quinto mês, ele era desenvolvido ao longo desses meses até haver uma finalização do projeto com a devolutiva ao próprio município, quando novamente os estudantes voltavam àquele município e faziam a devolutiva para o prefeito, para os secretários e os técnicos que participaram. Paralelamente, a partir desse projeto, dessa imersão, os estudantes desenvolviam o seu projeto final, que era entregue e era objeto de defesa em banca formal de 3 professores do próprio PPGTU. Ou melhor, do GTU. E esse modelo, então, ele funcionava da seguinte forma: aquelas disciplinas iniciais, a imersão, aí se iniciava o projeto final, e as disciplinas e a devolutiva aqui. E, portanto, esse projeto aplicado, ele fazia parte desse projeto final que era defendido lá na banca, conforme eu falei há pouco. Quais são as principais características desse programa? Ele tinha um certificado de dupla diplomação binacional, França-Brasil. A carga horária inicial era muito grande, e isso lembro que era desenvolvido em um ano. Havia atividades full-time, ou seja, de manhã e de tarde. Porém, pela dificuldade da liberação de profissionais, esse desenho evoluiu e se tornou em um programa de 465 horas aula. Lembro que no Brasil, um curso de especialização, ele precisa ter no mínimo 360 horas aula. E nós tínhamos 465. As aulas eram ministradas, 50% da carga horária era ministrada por professores franceses, que as ministravam em francês, e havia uma tradução consecutiva. E os outros 50%, aproximadamente, né, 50% eram de professores brasileiros. E as turmas, havia um firme propósito de nunca passar de 20 estudantes. A origem desses estudantes era da área pública e da iniciativa privada.
o projeto aplicado no município parceiro e o projeto final era avaliado por banca. O corpo docente daqueles professores franceses tinha origem em várias instituições de ensino superior, em instituições do poder público, como Prefeitura de Paris, de escolas nacionais da Catalunha, a pequena prefeitura da região de Paris, inclusive, por vezes também havia um professor japonês que fazia a sua dedicação a esse programa. E os brasileiros, o corpo de docente brasileiro, nós tínhamos professor da Unifesp, da Federal do Paraná, da Federal do ABC e do ISAI, e a grande maioria da própria PUC. Os inscritos, ao longo do tempo, eles tiveram um primeiro momento, quando havia uma carga horária muito grande, eles se situavam em torno de entre 10 e 15, e a partir desse momento a carga horária ela foi diminuindo, os dias da semana também passou a ser ministrado no primeiro momento à noite, depois nas sextas e nos sábados, e aí esse número cresceu bastante com essa adaptação. Eu destaco a vocês que o mestrado do PPGTU, que é o vínculo da experiência que a gente está apresentando, ele começou nesse momento, o mestrado, e o doutorado começou nesse momento. Esse curso de especialização, ele foi encerrado em 2010, que teve a última turma. Os egressos desse programa, eles formam um grande número de professores atuantes, servidores públicos e da iniciativa privada. Formaram-se em torno de 340 profissionais. Os resultados desse programa, ele se concretizou por intermédio, evidentemente, na época havia só o curso de especialização, que logo foi iniciado o mestrado em 2003 e o doutorado em 2009. O mestrado e o doutorado continuam ativos. Assim, faço as considerações finais a respeito dessa experiência, justificando a razão pela qual eu dediquei um bom tempo na explanação da experiência do GTU, que efetivamente deu origem ao PPGTU. PPGTU, que é o mestrado e doutorado, e em que se tem uma disciplina, que é a disciplina de colóquios abertos de doutoramento. Como resultado conclusivo, talvez, o primeiro é que a incorporação dos ensinamentos do GTU com relação a iniciativas integradas entre o poder público e iniciativa privada foram extremamente importantes para o mestrado e o doutorado e para a disciplina de colóquios. A internacionalização acadêmica, ela é muito valorizada, tanto pelo programa, pelo PPGTU, quanto pela própria disciplina de colóquios abertos. A efetividade no aprimoramento dos estudos em nível de doutoramento foi substancial, comparando-se os
o nível de aprofundamento das turmas anteriores a essa disciplina e posteriores a essa disciplina, se viu o ganho de aprofundamento e de qualidade nas teses de doutoramento. A interlocução teórico-prática, de uma certa forma, se manteve e se valorizou. Se manteve e foi muito efetiva a comunicação com o mercado profissional. Claro que num curso de especialização isso é mais explícito, mas num doutorado acadêmico nem sempre isso é valorizado. E a valorização dessa comunicação no nosso programa se mostrou muito efetivo e resultou em uma qualidade dos produtos finais importantes. E, finalmente, a integração academia-sociedade, sem a qual não se justifica o desenvolvimento de um programa de pós-graduação. Se os pesquisadores forem produzir conhecimento apenas para si, não tem muito sentido nós termos esses programas. E o PPGTU, e particularmente o Colóquios, valoriza por demais a integração acadêmica com a sociedade. Assim, então, eu encerro essa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês e deixo aqui os meus contatos, o meu contato, para aqueles que assim o desejarem.